Agora sim! Pessoal, se vocês não me dão esse feedback, eu já esqueço o exercício que eu passei e vou tocar a vida pra frente. Por quê? Porque nenhuma aula é igual a outra. Por mais que eu tenha que passar a mesma matéria, o feedback que a turma me dá vai me determinando. Pô, essa galera tem um pouco mais de dificuldade nesse aspecto, então eu vou fazer um exercício a mais naquele detalhe. Se tu não me lembra disso, eu, como não tenho tempo de ver as aulas que eu já dei, são muitas aulas toda semana, eu não ia conseguir finalizar aquele nosso bate-papo de uma aula. Devo ter passado esse exercício, devo ter pedido, classifique o movimento em cada instante, em cada trecho, certo? Duas classificações para movimento. Progressivo, quanto à velocidade, retrógrado. Progressivo indo para frente, velocidade positiva, retrógrado indo para trás, velocidade negativa. Bem simples. Classificação um pouco mais perigosa, quanto à mudança de velocidade, quanto à aceleração. Nesse caso, não adianta dizer que positivo é uma coisa, negativo é outra. Tem que olhar tanto para a aceleração, quanto para a velocidade para responder. Se velocidade e aceleração apontam para o mesmo lado, tem o mesmo sinal, quer dizer que o cara é acelerado, está aumentando a velocidade em módulo. Se o sujeito vai para um lado, mas acelera para o outro, velocidade e aceleração com sinais opostos, esse cara vai reduzir de velocidade em módulo, vai diminuir de velocidade em módulo. Logo, ele é dito retardado ou desacelerado. Acelerado, velocidade e aceleração sinais iguais. Retardado ou desacelerado, aceleração e velocidade sinais diferentes. E o maior perigo, cara, é tu não perceber a diferença brutal que existe num gráfico velocidade versus tempo e distância versus tempo, posição versus tempo. Isso muda tudo na hora de interpretar o gráfico. Eu diria que o maior segredo mesmo é esse, é estar ligado nisso aqui. Bom, eu vou classificar de 0 a T1, vai ter uma classificação. De T1 a T2, outra classificação. De T2 a T3, mais uma. De T3 a T4, todos os intervalos que foram separados no gráfico, eu vou colocar aqui, ó, já separando cada intervalo que eu quero classificar. Bom dia. E aí, pessoal, o que está acontecendo com a velocidade de 0 até T1? Primeiro, ela era positiva ou negativa? Valores positivos. Só no fato da velocidade estar positiva, independentemente dela estar aumentando ou diminuindo, eu já posso dizer que é progressivo. Se tu já quiser fazer todas as classificações nesse sentido primeiro, não tem problema nenhum. Então, de T1 a T2 a velocidade é positiva, então continua progressivo. De T2 até T3 ela está diminuindo, mas continua positiva, então ainda é progressivo. Entre T2 e T4, entre T3 e T4 ela já ficou abaixo do eixo do tempo. Nós que entendemos um pouco de plano cartesiano sabemos que ali embaixo então as velocidades passaram a ser negativas, retrógrado ou regressivo, se preferirem. De T4 a T5, a velocidade está se aproximando de 0, mas era negativa. Continua retrógrado. Para finalizar, de T5 a T6, a velocidade é 0, então ele está em repouso. Agora vamos tomar cuidado, porque é a situação mais delicada agora. Nós vamos ter que olhar para a velocidade e para a aceleração para definir se ele é acelerado ou retardado. Duas maneiras de fazer isso. Primeiro, olha só, a velocidade era positiva e aumentando, ficando mais positiva ainda. Ela está aumentando em módulo, logo eu digo que ele é acelerado. Uma das formas de pensar. Outra forma de pensar mais matemática. Nós já tínhamos visto que a velocidade era positiva nesse trecho. O fato de o gráfico ser velocidade versus tempo só me permite olhar para uma fórmula que tenha velocidade versus tempo. O fato de ser uma reta mostra que é uma equação de primeiro grau. E de fato essa equação é de primeiro grau. E como ela é crescente, o coeficiente angular é positivo. E nesse caso o coeficiente angular é a própria aceleração. Logo, a aceleração é positiva. Se os sinais são iguais, acelerado. Essa segunda maneira como eu abordei é altamente matemática, né? Eu estou considerando que todos vocês dominam completamente o gráfico de uma equação de primeiro grau.
AX mais B. Sabe que é o coeficiente angular que tem a ver com o ângulo da reta, sabe que é o coeficiente linear, que é onde a reta vai cruzar o eixo Y. Aquele ali então seria o ponto B, e o coeficiente angular, né, tem a ver com esse ângulo que o gráfico faz com o eixo X. Então tu vê, tem maneira intuitiva e maneira matemática para determinar se ele é acelerado ou retardado. O que está acontecendo com a velocidade entre T1 e T2? Ela está se mantendo sempre nesse valor X aqui, ó. Logo, ela é constante, então não é nem acelerado nem retardado, é do tipo uniforme. De T2 a T3, a velocidade está diminuindo em módulos, está ficando mais lento. Inclusive vai parar em T3, ó. Então eu posso dizer que é retardado. Olhando matematicamente, a velocidade é positiva por estar acima do eixo do tempo. E como é um gráfico de uma reta decrescente, o coeficiente angular, que é a aceleração, é negativo. Como a aceleração é negativa e velocidade positiva, sinais contrários, retardado. Entre T3 e T4 a velocidade é negativa, mas está ficando cada vez mais negativa, ou seja, a velocidade era menos 1, agora já é menos 2. Ela está aumentando em módulo, está ficando cada vez mais rápido, apesar do cara estar indo no sentido oposto da trajetória, do sentido positivo da trajetória. Então é acelerado. Uma maneira bem macetosa de pensar se acelerado ou retardado é ver onde é que é o repouso. O repouso foi em T3. Está se aproximando do repouso, retardado. Está se afastando do repouso, acelerado. Uma outra forma bem intuitiva de matar charada. Vamos ver se matematicamente está fechando. Pelo fato de o gráfico ter ficado abaixo da linha do tempo, a velocidade é negativa. Mas como o gráfico é uma reta decrescente, a aceleração também é negativa. E quando os sinais são iguais, disse que o movimento é acelerado. De T4 até T5, embora a velocidade seja negativa, está se aproximando do repouso que vai ocorrer em T5, onde a velocidade zera. Logo, se o cara está indo parar, retardado. Está parando. Finalmente, entre T5 e T6, a velocidade se manteve nula esse tempo todo, por isso que era repouso. Não precisamos classificar com nada a mais. Show de bola! Eu lembro que isso era uma coisa que me deixava desconfortável no começo do meu terceirão. De T4 a T5. De T4 a T5, o que está acontecendo com a velocidade do cara? Vamos botar números só para a gente poder intuir. Era, por exemplo, menos 10 a velocidade. Passou um certo tempinho depois de T4, a velocidade já foi para menos 5. Se nós formos olhar para esses valores matematicamente, esses valores estão aumentando. Só que eu prefiro bater com um carro a menos 5 por hora do que a menos 10 por hora. Entende o que eu digo? Quero dizer que a menos 10 eu estou mais rápido do que a menos 5. Beleza? Ou seja, o único risco aqui é o aluno olhar para o número matematicamente, certo? Olhando na reta real. Ou seja, pode um carro estar com a velocidade cada vez menor e está aumentando de velocidade? Sim. Menos 5, menos 10, menos 20, o cara está cada vez mais... O que é isso aí? O cara está cada vez mais rápido. Só que a velocidade está cada vez menor, porque o número negativo, menos 1 milhão, é muito menor do que 0. Tudo bem para vocês? Esse aqui é o perigo, beleza? Era isso mesmo? Em módulo. Isso, em módulo. Nos livros, então, aparece só assim, ó, acelerado. A velocidade aumenta em módulo. Retardado, a velocidade diminui em módulo. Como nem sempre isso é o suficiente para o aluno matar a questão, eu prefiro usar ainda outras técnicas, usar a intuição dele e também usar o lado matemático aqui, né? Sinais iguais acelerado, sinais diferentes retardado. Pois não. Isso, uniforme, significa velocidade constante em módulo. É isso mesmo. Eu só usei o nome técnico. Numa questão discursiva, se tu coloca, classifica os movimentos, tu coloca lá, a velocidade é constante. É possível que ele desconte alguma coisinha por tu não ter usado o nome técnico, né? Mas está correto o que tu falou. Absolutamente correto. A mesma coisa vamos fazer aqui agora. Entre 0 ou D0 a T1, de T1 a T2,
T3, T4 a T5 e de T5 a T6. Eu quero classificar o movimento e agora ficou bem diferente pelo fato de o gráfico ser distância versus tempo, posição versus tempo. Ficou bem mais delicado já. Pois não. Do T3 ao T4, eu pulei o T3 ao T4. Muitíssimo obrigado. T3 a T4. Vamos lá, galerinha. De 0 a T1. Isso aí parece uma reta? Não, né? Então tu vê, eu tenho que considerar que vai ter aceleração. Aquilo ali é um arco de parábola. Se fosse uma reta, se o gráfico é posição versus tempo, não poderia ter o termo ao quadrado. Eu consideraria que a aceleração é nula. Como tem uma curvinha ali, como é um pedacinho de uma parábola, então tem que ter aceleração. Ah, detalhe, hein? A parábola que deu origem àquele pedacinho é uma parábola com cavidade voltada para baixo, né? Nós pegamos só aquele trechinho da parábola ali. Uma parábola tem uma equação ax ao quadrado mais bx mais c. E o que define se a parábola está com cavidade voltada para cima ou para baixo é esse coeficiente na frente do x ao quadrado. Já que a parábola está com cavidade voltada para baixo, o coeficiente é negativo. Tudo bem para vocês? E quem faz o papel desse coeficiente na equação posição versus tempo é justamente aquele cara ali, ó. Logo, eu consigo descobrir, olhando para o gráfico, que nesse trecho a aceleração é negativa, menor que zero. Apesar disso, esse cara está indo para frente, ó. Ele estava na posição 10, depois ele estava na posição 11, depois ele estava na posição 12. Ele está indo para frente, a velocidade do cara é positiva nesse trecho, mas a aceleração é negativa. Logo, já que os sinais são opostos, eu digo que ele é retardado. Obrigado. Como ele está indo para frente, velocidade positiva, progressivo. Eu fiz, em função do retardado ali, eu usei matemática, né? Eu considerei que tu entende um pouquinho de equação de segundo grau, que tu já entendeu por que quando os sinais são opostos, a aceleração da velocidade ele está diminuindo de velocidade em módulo. Então eu fui matemático nessa hora. Eu poderia simplesmente te lembrar que eu te comentei que no gráfico posição versus tempo, a inclinação do gráfico remete à velocidade. Esse cara está mais veloz do que esse. Por quê? Vamos pegar duas faixas de tempo aqui, T1 e T2. Olha esse cara com um gráfico menos inclinado. Olha quanto ele andou entre T1 e T2. Ele andou um tiquitinho de nada aqui, um pouquinho. Olha o outro gráfico mais inclinado. Olha quanto o cara andou entre T1 e T2. Ele andou bem mais, né? Aceita-se que quanto maior a inclinação, maior a velocidade do gráfico? Bom, o que está acontecendo com essa inclinação aqui? Deixa eu ver. Consegue perceber que a inclinação está cada vez menor? Já que a inclinação do gráfico está cada vez menor, ele está reduzindo de velocidade, retardado. Então, sem usar muita matemática, só olhando para a inclinação do gráfico. Velocidade positiva, progressiva, indo para frente, progressiva. Aquela parte é mais fácil. Entre T1 e T2, o que está acontecendo? Repouso. Observa que se o cara está fissurado na decoreba, né? Ele vai querer dizer que é a mesma coisa que estava ocorrendo no outro gráfico, e não é, ó. Nada a ver, certo? Nada a ver com o que aconteceu no outro gráfico, porque mudou a grandeza envolvida, né? Não era mais velocidade versus tempo, era a posição. Isso aqui, ó, de T2 até T3, é uma reta isso aqui? Pode até parecer, né? Mas quando eu fiz, eu deixei claro que era um arco de parábola. Então, da mesma forma, essa parte toda do gráfico nasceu de uma parábola voltada para cima. Então, o coeficiente na frente da variável ao quadrado tem que ser positivo. A aceleração nesse trecho que vai de T2 até T4, a aceleração é positiva. Já posso afirmar que é acelerado, então? Não. Não, tem que olhar para a velocidade. O que está acontecendo com as posições desse sujeito? Aumentando ou diminuindo? Estão diminuindo, logo ele está voltando na trajetória dele, ele está indo no sentido oposto do sinal positivo. A velocidade desse cara é negativa. E se os sinais são opostos? Retardado. Ou
pode pensar, a inclinação estava bem para baixo, tá vendo? E agora já não está mais tão inclinado. A inclinação está se reduzindo aos poucos, olha como a inclinação mudou. Olha ali como a inclinação já está bem menor do que aqui no começo, ó. A inclinação ali já mudou bastante, ó. Então também poderia olhar por isso. E como a velocidade está negativa, ou as posições estão diminuindo, retrógrado ou regressivo. Retrógrado. De T3 a T4, aquele valorzinho, aquele intervalinho que eu pulei, de T3 a T4 eu continuo afirmando que a aceleração é positiva, porque a parábola está voltada para cima ainda, se eu continuasse a parábola. Só que agora a posição está diminuindo também. A velocidade também continua negativa. Velocidade negativa, aceleração positiva. A classificação entre T3 e T4 ficou a mesma de T2 e T3. A mesma classificação. Então, retardado e retrógrado. Retardado e retrógrado. Observem que quando houve essa mudança de baixo para cima no gráfico de velocidade versus tempo, a classificação mudou. No gráfico de posição versus tempo, a classificação não mudou ao cruzar a linha do tempo. Interessante isso também. T4 a T5 é uma retinha agora, concorda comigo? Se é uma retinha, é porque não tem aceleração. É a única forma do gráfico de posição versus tempo virar uma equação de primeiro grau, se a aceleração for nula. E o fato de ser crescente essa reta me mostra que esse cara que é o coeficiente angular é positivo. A velocidade dele é positiva. Observa antes, quando era o gráfico de velocidade versus tempo, abaixo do tempo a velocidade é negativa. Agora o fato de o gráfico ter abaixo da linha do tempo não garante que a velocidade seja positiva, negativa. Porque se o gráfico está subindo, a velocidade é positiva. E velocidade positiva a gente chama de progressivo. Progressivo. O que está acontecendo com a aceleração? Zero. Então ele é uniforme, não está variando o módulo da velocidade. Para finalizar, de T5 a T6 ele está em repouso. Em repouso na posição zero. No outro gráfico ele ficou em repouso em que posição? Entre T5 e T6? Não dá para saber, né? No gráfico de velocidade versus tempo, eu sei que a velocidade era zero, mas não sei a posição. Muito bem. Cara, eu acho que esse exercício que eu te passei é um exercício bem completo de classificação dos movimentos. Bem completo. Dá trabalho, cara, vai ficar bom nisso. Pode botar o que tu quiser que eu vou saber classificar. Ficar nesse nível aí, tem que exercitar bastante. Por que entre T1 e T2 ficou em repouso? Isso aqui marca a posição, certo? Vamos ver em que posição ele está. Vou colocar um número só para a gente pensar. Ele estava na posição 10 metros no tempo T1, tá vendo? Está lá na plaquinha, 10 metros. Aí passou um pouquinho do T1. Deixa eu ver onde é que esse cara está. Continua lá, nos 10 metros. Deixa eu ver, passou mais tempo. Deixa eu ver onde é que esse cara está agora. Agora ele foi para frente. E pior é que não, ele continua na posição 10 metros. Tu viu? Parabéns, garota, é exatamente essa questão, é esse tipo de pergunta que eu preciso para poder ensinar o aluno. Deixa eu ver em que velocidade esse cara estava no tempo T1. 10 metros por segundo. Ali era 10 metros. Ali era a plaquinha onde ele estava. Posição. Aqui é o que está marcando no velocímetro dele. No tempo 1 ele estava com 10 metros por segundo. Deixa eu ver qual era o tempo um pouquinho mais. Ou continua 10 metros por segundo, continua andando. Ou seja, isso aqui, ó. Isso aqui muda tudo. Isso me deixava desesperado. Quando eu percebi que aquela letrinha ia mudar a minha vida no vestibular, meu Deus, eu fiquei apavorado. Tive que treinar bastante para me concentrar. Antes de começar a pensar na classificação, me concentrar, estou falando de posição versus tempo ou de velocidade versus tempo? Muda tudo, certo? Essa é a pergunta que eu precisava. Vou fazer a tua questão. É dessa aqui? Aqui, entre T4 e T5. Entre T4 e T5 o gráfico ficou uma reta, certo? Para que o gráfico seja uma reta, eu tenho que estar trabalhando com uma equação de primeiro grau. Concorda comigo? Equação de primeiro grau não tem x ao quadrado, tá vendo? A
Então essa equação, como é D e T, ó, o D está fazendo o papel de Y e o T está fazendo o papel de X. Tudo bem para ti? Então vai ter uma letrinha multiplicando o T mais outra letrinha. O gráfico daquele trechinho, por ser reto, por não ser curvinho, por ser reto, o gráfico é oriundo de uma fórmula, de uma equação de primeiro grau. E ela vai ter que ter essa cara. Os únicos gráficos que nós estamos trabalhando, as únicas equações com as quais estamos trabalhando agora é da posição versus tempo, velocidade versus tempo e velocidade versus distância. Como o gráfico era posição versus tempo, a única fórmula que me importa é essa aqui, certo? Só que ela originalmente é uma equação de segundo grau, então eu tinha que esperar que a partir dela nascesse uma parábola. Para não ter nascido uma parábola, para ter nascido uma reta, única explicação: a aceleração era zero, anulou a parte de segundo grau. Anulou a parte de segundo grau, virou uma equação de primeiro grau. Ah, então como é que virou uma equação de primeiro grau? Porque a aceleração é zero. O que é ter aceleração zero? É não variar de velocidade, é manter a velocidade constante. E isso a gente chama de uniforme, certo? Pois não. Entre T5 a T6 a posição é zero. Repouso. Mas a velocidade não está mudando. Tá? Eu não posso dizer que é um movimento uniforme, certo? Mas eu posso dizer que naquele momento ele está uniforme, porque a velocidade dele é constante. Não vou dizer que é movimento uniforme, que é repouso, é movimento estranho, né? Mas assim, classificação da velocidade dele naquela hora, eu poderia dizer que a velocidade está uniforme, porque o uniforme é constante. Não seria um absurdo. Beleza? Tinha uma outra questãozinha para a gente discutir. Galera, não quer dizer que esteja finalizado isso aí não, tá? Tu pode olhar, baixar as questões do teu vestibular, que é o mínimo, né, que o estudante tem que fazer para se preparar para o vestibular dele, na internet, dê os Google, digita o nome do teu vestibular, baixa as provas dos 5 últimos anos e vai fazendo. Vai ter questões desse tipo aí que tu não conseguiu, traz para aula, professor. Dá para iniciar fazendo essa questãozinha? Vou ficar todo bobo, certo? Tem que treinar esse tipo de questão que ainda não está super seguro com essa história. Vou fazer mais uma questãozinha para a gente discutir um outro detalhezinho.